Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. E olha só, pessoal, essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial Empresarial. Silvio Alves sempre nos apoiando aqui. Também o apoio da empresa Guarupás. E olha só o recado, hein? Fazer o autoexame pode salvar vidas. Mês da prevenção ao câncer de mama. É o Outubro Rosa. Sem comerciários de Guarulhos e toda a região, Walter dos Santos nos apoiando sempre aqui. Também o Sincoverg, Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente da entidade, sempre está conosco. E olha só, tá chegando novidade no nosso site, em tribunadeguarulhos.com.br. Ali você vai encontrar esta e outras entrevistas, além de notícias atualizadas dia a dia.
Casa do Extintor, porque a sua loja e também a sua empresa precisa estar com os extintores em dia. Hoje nós temos aniversariantes, hein? Vamos, antes de apresentar, tem uma turminha boa aqui, pessoal craque, vamos falar sobre segurança, sobre preconceito, sobre racismo, muita coisa bacana. Mas antes disso, você vai saber quem está fazendo aniversário hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 19 de outubro. Cantamos parabéns para Adriela Trindade, Fernando Souza, Leandra de Bonito, Paulo de Moraes, Rosimeire Venâncio e Silas Marques. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Minha amiga Rose B.O., lá do Recreio São Jorge, em nome dela, quero mandar um forte abraço para todos esses meus amigos. E olha só, do meu lado eu tenho o prazer de receber ele, que é especialista em segurança, trabalha com segurança há muitos anos, Daniel Viso. Seja bem-vindo, Daniel. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Prazer grande aqui. No meio ali está o Dr. Johnny, que veio, ele que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. É um prazer atender o convite do senhor. Sempre disponível, estaremos aqui com o maior prazer. E completando a mesa, não menos competente, está o Major Neto. Seja bem-vindo, Major. Prazer é todo nosso, estamos à disposição, retornando a casa aí com muito orgulho. Prazer é todo nosso, tem uma bancada assim de peso, muito... Olha, eu quero começar com o Daniel, porque tá tendo muita polêmica. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso? Foi um atentado político? Foi uma coisa normal que acontece no dia a dia? Vamos pegar a análise dos três aí, de acordo com a visão de cada um. Daniel Viso, o que aconteceu em Paraisópolis enquanto o candidato ao governo do estado, Tarcísio, estava? Então, o próprio Tarcísio comentou depois que isso não foi um atentado, mas a gente vamos trazer esse momento para a segurança em si, né? Então, obviamente ele é um candidato ao governo do estado. Ele tem a equipe lá, equipe de filmagem, a equipe de segurança dele. E também aquilo que a gente chamava no Exército, e a polícia também deve adotar a mesma nomenclatura, que é um destacamento precursor. Ou seja, aquelas pessoas que vão até o local do evento futuro. Vai lá ver se tá tudo bem, para fazer a prevenção, para impedir, inspecionar, identificar alguma atitude suspeita. E pelo que a gente entendeu do que aconteceu, foi essa... nesse local, obviamente, tem um pessoal que faz uso de droga, ou tem tráfico, e tem os olheiros. Pessoas diferentes... Sim, esses olheiros de moto ou de carro, opa, peraí, quem são? Deixa eu dar uma olhada. Então, eles estavam também observando. E a segurança, isso na minha análise, percebeu e, obviamente, entrou em contato com a segurança pessoal dele, do Tarcísio, que também entrou em contato com a segurança da Polícia Militar, que agiu prontamente. E, claro, houve a 100 metros do local onde eles estavam um tiroteio. Agora... Depois uma rede de televisão aí, não vamos citar nomes, até comentou, o Tarcísio estava lá, inclusive ficou abaixado. Eu quero frisar, e depois se eu não tiver tão certo, meu colega me corrige, que a pessoa que está sendo protegida, seja o empresário, seja o signatário ou o agente público, né, o político, ele também passa por um curso de capacitação. Olha, se acontecer isso, o senhor vai fazer isso, o senhor tem que ir por essa via, o senhor me escuta. Então, inclusive, até em procedimento de armamento tiro, né? Então tem a pessoa que está sendo os policiais ou a segurança ficam orientando. E é claro, parece que teve mais de 60 tiros lá, que você está protegendo
candidato ao governo, um político, um empresário, você vai fazer com que ele se abrigue. Você não vai colocar ele, põe a cabeça lá fora, porque estão dando tiro de fuzil. Não sei se vocês sabem, o fuzil pode ser dado um tiro a olho nu aos 600 metros. Claro que o cara tem que ser bom para fazer isso. Mas ele alcança um tiro tranquilo. E a 100 metros é só dar uma rajada que pegaria todo mundo. Então, a segurança pessoal privada, que eu falei de executivo, também cabe nesse caso. Eu costumo dizer que o melhor caminho hoje para o executivo, para o signatário e para o político é contratar segurança pessoal privada de acordo com o que diz a norma legal no Brasil, né? Só a empresa de segurança privada consegue, está autorizada a fazer esse tipo de trabalho. É claro, governador, aí tem seu staff da Polícia Militar, etc., diferente. Gostei da... Eu acho que foi a primeira análise, porque ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas é verdade. O pessoal de lá, da favela, da comunidade, o pessoal já olha quem está aí e tal, tem tudo isso aí. Doutor Johnny, por favor, faça a sua análise. Eu concordo com o colega, eu acho que esse olhar sem paixão, né, que é difícil hoje, nós, sobretudo, falando de política, está muito extremado e por conta desse clima que se criou, essa adversidade toda se criou, qualquer coisa que sai um pouco da normalidade, lógico, já vai levar à conclusão de que houve aí realmente algo mais grave, tendente inclusive até atingir a própria política, mas a minha leitura se identifica com a do senhor, realmente não creio que tenha havido um atentado ou qualquer prática tendente realmente de caráter político, por assim dizer. Eu acho também que foi realmente resultante de uma movimentação anormal, né? E acabou por realmente esse desfecho aí desses tiros disparados, mas eu, inclusive, acompanho até a fala do próprio Tarcísio mesmo, que não tinha caráter nenhum de ser um crime político, né? Realmente eu entendo que, por se ingressar em comunidades, né, em que pese São Paulo tem uma característica diferente dos morros do Rio, mas é indiscutível que tem localidades em São Paulo que ainda são dominadas por facções, porque na verdade isso realmente aconteceu para o caso em questão. É a minha leitura também. Major Neto, ele que é major da Polícia Militar, então ele pode nos falar com propriedade também. Em primeiro lugar, de novo aqui, boa noite aos presentes. Daniel. Só feras aí. Essa questão do atentado, ela vai muito mais além do que o simples ato de ter um tiroteio lá. Ela coloca em voga, em discussão, a segurança pública praticada no Estado há mais de 30 anos. Um minutinho só, eu vou vem cá, produção. Eu só quero relatar aqui que tem muita gente já nos acompanhando, viu, pessoal? Agradecer aqui, vocês devem conhecer o pessoal. Milton Júnior está nos acompanhando. Milton Júnior, que inclusive nos passou o contato aí. Parceirão. Parabéns pelo programa. Celso Pinheiro, lá dos Pimentas. O Hernandes Prata, antigo funcionário do SAAI, está mandando parabéns pelo programa. O Celso Pinheiro está dizendo que hoje o Corinthians vai ganhar do Flamengo de 1-0. Opa, que é isso. Excelente tema abordado. Doutora Regina Célia Pegoraro, grande doutora Regina. Sábado, dia 22/10, sábado agora o Internacional Eventos, Bolsonaro e Tarcísio. Não estou sabendo aí, depois me confirma isso aí, Celso, por favor. Lilia Arruda está dando boa noite para nós aqui, Gedeon Souza. Doutor Jonadab, grande doutor aqui, Jonadab, está dando boa noite para nós. Nerci Fonseca, boa noite, meu major querido. Adalcir Baruf, boa noite a todos, parabéns pela pauta, parabéns Major Neto, estamos juntos, um grande abraço. Gedeão também. Jonadab está falando, doutor Johnny, sumidade na defesa dos direitos humanos. Milton Júnior, acredito que tenha sido reforçada a segurança do nosso governador. Eu não vou conseguir falar tudo, né? Eu vou pedir para o Major fechar o pensamento dele, me desculpa. Não, em primeiro lugar, também deixei de fazer, Major Neto, na área de segurança, sou daqui de Guarulhos, né? Trabalhei 30 anos aí, desde os primórdios de 84, a gente passou uma evolução grande. E aí eu vou pegar o gancho onde eu parei. Falei que a segurança pública ela vem sendo degradada há muitos anos aqui,
principalmente o governo que está aí agora. E a pauta do novo governo, pelo menos o que está mais pontuando as pesquisas, e aí com a conjuntura política a gente acredita que vai dar Tarcísio, e a oposição também tem isso como pensamento, ela está recebendo fruto do que acontece hoje. Degradação, desvalorização do policial, seja qual for o policial, seja militar, civil, científico, penal. Hoje, que pese comprar equipamentos, investir em muitas coisas, deixaram de valorizar o homem. Então, hoje em dia, nós estamos nessa berlinda. Que o mais importante, a ferramenta é o homem, é o soldado. Justamente. Então tem que andar paralelo. Melhorar a condição técnica e melhorar a condição pessoal. Nesse quesito, ontem naquele evento do Tarcísio, tem outros aspectos políticos, não discordando do ato em si, mas pode discordar. Dos aspectos políticos a questão lá. É essa. Justamente esse. Entrar num ambiente, em tese, hostil. Aqui em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, não tem ambiente aqui que não entra a polícia. A polícia entra em todos os lugares. Quer contra a vontade, mas vai em todos os lugares. E lá no Paraisópolis é a mesma coisa. Como foi outra pessoa que levou o governador lá, talvez esse ato de intimidação não é para o governador em si, mas porque aquelas pessoas estavam lá. Em relação à segurança pessoal, está tudo preparado. Lá nós tínhamos muito da segurança aproximada, da segurança velada, da segurança distante, que é a segurança fardada. O ato da segurança em si foi bom, estava correto, agiu certo, por isso que interviu de forma positiva. E também, há um outro problema também que a gente fala, que as pessoas que estavam lá, fizeram ataque, aqueles que tocaram tiro, eles estavam premeditados. Eles foram premeditados. Ninguém vai lá armado, em motocicleta, filmar, fazer perguntas. Esse ato tudo intimidatório é que o Tarcísio falou. Está mais por intimidação, porque isso aí não vai impedir de ter eleição e muito menos do candidato ganhar a eleição. O crime organizado, eu imagino que o recado não foi para o governador. Também acho que não. Foi para aquela comunidade que lá, por exemplo, tinha uma mulher que levou o governador lá. Talvez para isso, que tem que passar por autorização deles e tudo mais. Mas aqui é diferente. Aqui eu falo em nome da polícia, né? Nós não podemos ter espaço aqui para o crime. E é assim que vai agir no futuro. E isso vai ser o começo. Vai ser muito mais duro o combate aqui, o policial, ao crime. O policial valorizado. Sem isso, nós não temos condição de melhorar. Badibacite é uma cidade, está nos acompanhando o Major Neto aqui. Obrigado aí, a cidade de Badibacite. Doutor, você sabe que quem manda é vocês hoje aqui. Vocês aqui, por favor, quer comentar? Porque é até legal vocês não concordarem com as questões, para não convencer ninguém, mas para cada um ter a sua visão e o nosso telespectador fazer a própria visão deles. Isso que é importante. Eu estive no Exército como sargento, né, por uma década. Depois eu fui para a iniciativa privada e atuo na área de segurança privada, escolta armada e segurança pessoal. Minha organização só não atua na área de transporte. E eu faço isso há 32 anos. Então eu estou ficando velhinho, 63 anos já. Então, poxa, o cara trabalhou muito já, né? 32 mais quase 10, olha só. Mas o grande barato é trabalhar. Costumo dizer que a relação de hoje, no momento atual, Roberto, Neto, doutor, que nós temos do combate ao crime e do apoio da população no combate ao crime, e da legislação, e da permissividade, e da impunidade, é isso que a gente tem que tratar. Porque enquanto, por exemplo, não vou falar mal do nosso ministro Supremo, eu sou da época que ordem judicial se cumpre, não estou ali para quem... eu sou apenas um bacharel em direito, hein, né, doutor? Você está comentando isso, então não estou para falar mal de ninguém. Mas os próprios juízes do Supremo gastaram esse ano, pasmem, 50 milhões para a segurança pessoal. Vocês sabiam disso? Não sabia. E eles, na verdade, 47 milhões e agora no meio do ano, no final, gastaram mais 3 milhões uma licitação. Então, o que eu costumo dizer assim, é que é muito fácil o Estado gastar muito dinheiro para proteger os seus, né? Parece que é o corporativismo. Mas na outra ponta está a população.
E aonde hoje é a iniciativa privada que está tentando fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Mas nós temos o problema da questão de, por exemplo, da minoridade penal, do crime hediondo para sendo praticado por menor idade. Então, poxa, Daniel, mas o que você acha disso? Eu acho que se o menor que praticasse crime hediondo deveria ser emancipado, processado, claro, comprovado, né? Comprovou que praticou crime hediondo, independente de onde, se ele é rico, pobre, ele tinha que ser emancipado e processado e julgado como adulto. Depois, onde vai cumprir a pena é outra história, não vai juntar com todos os bandidos lá. Mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre a segurança para a segurança. Porque daqui a pouco a gente começa a ver que só algumas, algumas pessoas, imagina 11 pessoas gastarem 50 milhões. Não é muito. Poxa, tem alguma coisa errada. Então é esse tema que eu queria trazer aí para discussão. Pedro Sarmento, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa. Manda um forte abraço para o Major Neto, meu amigo das antigas da Vila Augusta. Eu queria puxando essa questão da segurança, eu também eu achei interessante, porque parece que o ser humano ele está desvalorizando cada vez a educação, tudo. E eu queria puxar aquela questão de um rapaz negro, independente de ser qualquer coisa, né? Ele estava com o seu apartamento, comprou, é um youtuber, começou a ganhar dinheiro, comprou um apartamento. E aí uma vizinha dele não quer que ele entre no mesmo elevador que ela. Mais do que isso, Viso e Major Neto, o filho da vizinha estava com uma faca apertando a campainha, graças a Deus ele não abriu. Então eu trouxe o doutor Johnny, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu queria que ele abrisse esse tema e se ele já tem conhecimento do processo, nos faça uma explanação dessa questão, dessa falta de segurança dentro de um apartamento, dentro do seu condomínio você não tem segurança? É verdade, Samuel, é difícil, mas é uma análise quase que incontestável, né? O ser humano ele tem perdido cada dia mais sua sensibilidade para com o próximo. Nós estamos entrando numa degradação que realmente, quanto mais vil eu for, vil no sentido mesmo de ser uma pessoa desprezível, mas se esse desprezível meu acaba, sobretudo, trazendo visibilidade, que hoje a moda é a visibilidade, sobretudo virtual, parece que aquilo vale, né? Então aquilo acaba que ser hoje uma pessoa desprezível, infelizmente, não é mais tão grotesco quanto foi no passado. Em relação a essa questão desse fato repugnante aconteceu com o humorista, né, o Ed, é uma coisa que, no meu ponto de vista, né, foi uma coisa que nós precisamos, de fato, buscar elementos a fim de que você use de um episódio como esse para, de fato, colocar um ponto final, um basta, né? E não tem como falar sobre isso se nós não passarmos por uma reflexão sobre a própria legislação. Em que pese tudo se vender como racismo e tal, tecnicamente falando, não é um crime de racismo, né? O que ocorreu ali, e o que ocorre aí em 90% dos casos que são veiculados, é caso de injúria racial. Embora seja tecnicamente muito sutil essa diferença. Por favor, me explique isso daí. Porque a mulher fala, você é macaco, você fede. Então, qual é a diferença, Samuel? E isso implica em todos os desdobramentos, né? Vale lembrar que o racismo, de um modo geral, ele é algo odioso. E, assim, existe uma expressão na própria Constituição Federal dizendo que o crime de racismo ele é inafiançável, ele é imprescritível. E ele deve ser punido com com pena de reclusão, ou seja, cabe prisão. Cabe prisão. E isso foi pensado pelo legislador lá em 88, quando teve a Constituição Federal, quando promulgou a Constituição Federal. Ocorre que
esse episódio que nós acabamos de mencionar do humorista, ele não se enquadra em racismo, mas em injúria. Por quê? Porque não caracteriza uma segregação a um grupo específico. E a diferença é justamente essa. No racismo, a segregação é um tipo, a um grupo, a uma coletividade, a um sem número de pessoas. Então, a título de exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial que eu digo que não vou atender pessoas provenientes de tal região, ou de tal religião, ou de tal orientação sexual. Eu não estou dirigindo a uma pessoa específica, mas a um grupo. Nesse caso, é racismo. E a pena é rigorosa. Quando eu profiro a índice de adjetivos tais como esse que nós vimos, que dá nojo, mas é uma pessoa específica, nós estamos falando de injúria racial. Embora o pano de fundo seja o mesmo e o objetivo seja o mesmo, mas, infelizmente, essa tipificação diversa dá um abrandamento na pena e acaba o que aconteceu, que a pessoa sai pela porta da frente, sequer chega a ser conduzida a um distrito policial. A pessoa atacou uma outra pessoa. Né? Uma outra pessoa. É claro que ela quer subliminarmente, se é que cabe essa palavra, atingir todo mundo, mas ela usa aquela específica. Naquele indivíduo. Por favor. Boa colocação, doutor. Eu sou advogado, né? Então é uma... Não, por favor, então discutam vocês aí. Essa colocação foi perfeita para desmistificar, né? Que tudo é racismo. Não. A injúria racial é uma coisa. Agora, para nós mudarmos, o doutor citou a Constituição. A Constituição, ela, quando foi promulgada, feita lá pelos constituintes, existiam até os anais. Os anais são tão importantes para a Constituição que ele está lá. Então, quando vai se dar uma interpretação para algum artigo lá que está dando dúvida, o legislador, ele deve procurar qual era a intenção do cara que fez a lei. Mas aqui no Brasil não é feito. Pelo contrário, nós estamos fazendo nova interpretação. E hoje eu não posso deixar passar batido, porque nós estamos num lugar de imprensa e é importante, primeira colocação que o senhor falou, quem deve escolher o canal que assiste é a pessoa. Ela tem que ter liberdade. Sim. Se eu estou falando alguma coisa que não interessa, a pessoa troca de canal. Sim. Eu acho que o melhor censura é o espectador trocar. Esse é um ponto importante. Mas quando você usa de algum subterfúgio que não é aquilo que o Constituinte queria, porque a expressão liberdade, ela não comporta restrição. Aquela liberdade lá animalesca lá. Então o cara podia fazer o que quisesse. Depois de Marquês de Beccaria, que foi o nosso grande mentor hoje, que a gente fala que a lei existia antes, depois dele, certo? Ele falava que a nossa liberdade ela é ampla e restrita. Só que ela segue critérios éticos. O critério ético que faz a nossa liberdade hoje. Então, se uma pessoa hoje está falando mal da esquerda, de direita, polarizado como o nosso país está hoje, ela que troca. Eu não posso usar nenhuma ferramenta estatal para calar o jornalista. O jornalista é a única pessoa que é mais verdadeira do mundo. Ele pode até ter os seus conceitos, mas ele está colocando os conceitos para aqueles caras que ouvem ele. Exato. Se eu não quero, troco. Agora, se você calar o jornalismo, você dá o primeiro passo para o autoritarismo. Primeiro passo. E aí nós hoje, com essa nova formação da Câmara dos Deputados, a gente imagina que nós vamos ter uma melhora na formação legal das coisas. Como o senhor falou, hoje a injúria racial ela é um crime ínfimo. E quem comete esse crime geralmente é pessoa de posse, pessoas brancas. Eu também sou pardo. Mas pardo e negro é uma coisa, não tem diferença. Tanto é que até o recurso público é igual para os dois. E a gente sabe o quanto é difícil, é mais difícil a vida do negro e o pardo. Com certeza. Nós temos que criar uma oportunidade melhor no Brasil. Está se caminhando para isso. Só que demora. Então hoje nós temos um contraponto importante. Não sei se foi os deuses que atuaram para todo esse fato. O racismo, o ataque, a proibição, calar a boca da TV hoje. Não é só não, tem outros 4 que estão lá. Nós tivemos hoje um caso lamentável. Então, onde a imprensa nacional repudiou a atitude mas eu acho, legislador, né? Mas eu acho que ainda o Roberto pode falar, está me estendendo aqui, a imprensa, a maioria das vezes, se calou. Não pode. Ainda, sabe por quê? Hoje é eu. Amanhã é você? Esse é um grande macete. Me dá licença, é verdade isso aí. Olha, todo tipo de ataque à imprensa eu fico danado.
Eu fico danado. Inclusive, né, eu sei que o Major Neto, ele é um pouco mais bolsonarista. E eu vou falar um negócio. Eu arrumei uma grande briga com o PT lá atrás. E eu arrumo outra briga agora quando um grupo de bolsonaristas vão na casa, no santuário de Nossa Senhora, desrespeitam o santuário e vai tentar bater numa equipe ou tentar intimidar uma equipe da TV Aparecida. Eu vou te falar um negócio, se eu tivesse naquela equipe lá, desculpa, gente, eu arrumaria uma confusão danada. Posso fazer um comentário depois sobre isso? É claro. Então é o seguinte, qualquer tipo de ataque à imprensa, eu sempre vou ficar do lado da imprensa. Porque, mesmo num caso desse, amigo, temos um monte de canal, cada um fala o que quer. Você não gosta daquele, vai pro outro, meu amigo. A coisa é simples. Desculpa, Major. Não, tá só para completar, para terminar aqui. Eu fui candidato a deputado estadual. Sim. Inclusive, o Guarulhos teve 1.200 votos. Não é pouco. Bota 1.200 pessoas uma atrás da outra para você ver. Principalmente que a campanha foi mais extensiva em outros lugares, mas isso é um reconhecimento do trabalho aqui. E aí o senhor falou que sou Bolsonaro, quero me defender um pouco. Nós somos pela ética. Não, mas eu só fiz a questão por exemplo, eu não concordo com um cara que, se você hoje, eu sou candidato, eu apresento lá uma ficha limpa. Se eu tiver um processo, eu não posso ser candidato. Não pode. Então um cara que foi preso, ele tem muito mais vantagem que eu. Então isso me chateia. Agora, não o socialismo em si. Tem muitas pessoas importantes, muitos projetos que é importante. Eu sou daquele que eu estou no meio termo ali. Tem coisas que o socialismo é importante. Nós temos que, por exemplo, a escola em período integral. Nós precisamos que as crianças fiquem o dia inteiro na escola. Concordo. Não tem como. Não, sim, se não deixar lá, o ladrão vai levar, o traficante vai levar. Criança na escola, a creche, das 7 às 19. É a minha maior bandeira. Quer ser de direita, quer ser de esquerda. Se um dia eu estiver num poder, e eu imagino que um dia eu vou estar em algum cargo, a minha luta, minha bandeira vai ser creche das 7 às 19 e escola em período integral. Também. Eu vou pedir licença para o Daniel. O Daniel quer fazer uma complementação. Eu acho que ele vai descer o pau em mim. Então você não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo. O Marcelo Lousada, grande empresário que está nos acompanhando. Marcos Freire, Major Neto, meu grande amigo. Estamos juntos. Luciano Cantão, boa noite, senhores. Um abração para o Major Neto. Milton está nos acompanhando da Ponte Grande. Nercy está dizendo que o importante é a educação. A Magi Neto, é isso? Major Neto. Opa, Major Neto, um abraço. Tá mandando um abraço. É o Bira, Major. Mandar um abraço pro Bira aí. Bom, a Luciana Cantão, aos 16 anos, o jovem pode escolher o destino de um país e não pode responder por seus atos. A opinião dela. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o grande Daniel Viso, o Dr. Johnny e o Major Neto. Você não vai sair daí, né? Já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima. Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas.
Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. E olha só, o negócio é quente até nos bastidores aqui. A gente tava discutindo aqui nos bastidores porque a gente não dá moleza não, entendeu? Aqui ninguém não tem mimimi não, hein? Não gostou, não gostou. E a gente, cada um tem a sua opinião e isso que é legal aqui, entendeu? E eu quero avisar para você que esse segundo bloco, daqui a pouco nós vamos ter mais, não vamos ter, Visor? Mas nesse momento nós temos o apoio da nossa região que exporta para o mundo todo. Nosso amigo Leandro Dourado sempre com a gente. Sempospetro, Sindicato dos Serviços em Combustíveis, né? Tá com a gente. Em Guarulhos agora nós temos Unisa, a Universidade Santo Amaro. E quem faz Unisa faz história. Estudar é sempre muito importante. Ranchito Farm, grande restaurante da nossa região. Quilômetro 214. Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Taboão. E Sindicato dos Metalúrgicos. Josinaldo Cabeça, nosso apoiador. Eu queria falar para vocês, olha, eu queria apresentar para vocês esse livro chamado Uma Missão de Fé que transformou para sempre a minha cosmovisão. Ele foi escrito pelo Padre Salvador. Ele esteve na África durante 4 anos. E ele conta histórias aqui maravilhosas. Então ele chegou lá, a paróquia dele não tem nenhuma igreja. E antes de fazer a propagação da fé, ele teve que cuidar das crianças. Tinha um bicho na cabeça das crianças. E às vezes o que falta lá é um pedaço de barra de sabão. Ele estava em Moçambique. E todo o dinheiro arrecadado aqui será mandado para essa cidade de Moçambique para fazer a capela e também para comprar remédio e sabão para esse povo. Uma missão de fé. Padre Salvador. O Padre Salvador é lá da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, lá do Jardim Fortaleza. Compre e ajude nossos amigos africanos. Doutor Daniel Viz, ele falou que vai bater em mim. Vamos ver ele aqui, vai. Vamos lá, Daniel. Eu costumo dizer que nós somos a paz, nós estamos sempre preparados para a guerra, né? Se você... Fica mais retinho aqui para não sair da câmera lá. Isso. Nos conquista a paz e a guerra. Exatamente. Como que é se quer a paz, vai para a guerra. Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Fazer um comentário? Claro. Doutor, deixar nosso abraço para o doutor Abner, o presidente da Guarulhos, né? Dizer que nós estamos juntos na corrida. Vai ter uma corrida da OAB. Sim, olha. O pessoal me intimou. Todo ano intima a gente para ajudar. Opa. Lá. E nós estamos em pé ordem para ajudar, né? Usar o doutor aqui para mandar um abraço para toda... Uma grande festa. Presidente Abner. Exatamente, o Abner. E o Alexandre, ex-presidente, fala que o Daniel um dia vai ser advogado. Não, eu estou contente de ser bacharel. Deixa esse encargo para vocês. A questão da religião e política tem que andar paralelo, de mão dada. Sim, claro. Não deveria ter conflito. É evidente que o mundo, os grandes conflitos que a gente conhece, desde as cruzadas, né? Aí eu vou entrar na minha seara, tal, filosófica. Eu gosto. Ela começou em razão de guerra
política religiosa. E não existe nenhuma guerra no mundo que não seja política religiosa e econômica. Não tem. Essa que nós estamos vivendo agora, que eu gostaria que o mundo ficasse mais preocupado e que o brasileiro também se preparasse, que o ano que vem não vai ser fácil e que os próximos 3 meses vão ser cruciais para o que vai acontecer com o mundo a partir de 2023, mas parece que todo mundo só está pensando na eleição. Eu também estou, né? Fez uma meia-culpa aí. Mas acho que todo mundo tinha que parar um pouquinho, né? Falou para a gente, porque nós temos que nos preparar. Enfim. Fazer um comentário, doutor, que muita gente fala da questão do racismo, do que o Brasil tem na Constituição. Neto fez isso com muita propriedade, o doutor também. Mas dizer que o Brasil ratificou a Convenção desde 1966 ou 69, né? E agora, este governo, há muito pouco tempo, no dia 10 de janeiro, não vou esquecer o dia, porque é o dia da doutora Beatriz, médica, minha filha, fazer aniversário. Mas Jair Bolsonaro promulgou lá o decreto 10.932, doutor, que trata da Convenção Internacional contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. É muito bacana essa convenção. Hoje eu estava, quando vocês me obrigaram a fazer lição de casa hoje, né? Então eu tive que me preparar um pouquinho, poxa, e eu me deparei também com essa convenção. Assim, impressionante, né? O que o brasileiro tem à disposição dele em relação a esta convenção. É que eu acho que os próprios juízes de todas as instâncias não tiveram tempo para ler isso aqui não, viu? Porque ela traz uma questão de consciência, até de julgamento e também de tratamento entre pessoas, né? Eu quero dizer, pessoal, que é menos, né? Às vezes a gente vai ver que um juiz dá uma canetada, que aquela caneta dele, né? Ela muda o status quo da sociedade. É só ler um pouquinho essa convenção que vai ver que esse governo fez muito pela questão do racismo, pela questão da mulher, tá tudo aqui. É inacreditável. Então, e parece que a gente não lê e não divulga, tá, doutor? Então foi por isso. Quando você falou, eu tinha anotado, falei, não deu para falar antes, mas tá aí. Parabéns para o governo e para vocês que militam nessa área. Doutor, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, puxa o saco aqui, né? Se eu vi. Se o senhor fosse advogado desse rapaz ou de outra casa, o que o senhor aconselharia a ele? E também para os nossos telespectadores, né? Sim. Que na polícia ele foi e fez B.O. Infelizmente, parece que o trato que se dá, e aí a gente volta à questão legal mesmo, a convenção ratificada, ela por si só acaba não alterando, né, todo o cenário jurídico nacional. Aí nós vamos entrar naquela regra do artigo 5º lá, que precisa ser ratificado pelo Congresso com 2/3 tal, para que esteja num status, né, de lei supralegal e você tenha a condição de fazer a imposição de uma lei mais severa. Infelizmente, essa diferença de dicotomia da injúria racial para o racismo é que realmente vai ditar qual vai ser o comportamento tanto do delegado como da polícia na abordagem, na hora que comunicada a ocorrência, e principalmente do juiz posteriormente, né? A lei do racismo, desde 89, um ano depois da Constituição, já foi editada, já foi promulgada a lei do racismo. E a injúria racial, por outro lado, ela vai trazer justamente essa atenuação na conduta, né? E eu falo para o senhor uma coisa, o próprio judiciário, o sistema judiciário nosso, tem acompanhado, e a tentativa era essa mesmo, de tentar tornar um pouco mais rigorosa a aplicação. Tanto é que tem um julgado recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer que a injúria racial ela era uma espécie de racismo. De modo que aquilo que se dizia sobre o racismo, da imprescritibilidade, de ser imprescritível, de ser inafiançável, também se repercutiria também na injúria, né? Só que não consegue fazer essa transferência também da pena,
da pena que não pode. Aí entra aquela questão da regra que sempre favorece o réu, né? Sim. Você não pode usar analogia no Código Penal, enfim. Mas de uma forma ou de outra, todos os caminhos, eles estão indo nesse sentido, de tornar a injúria racial realmente algo análogo, igual ao racismo, inclusive com a pena correspondente. O judiciário já vinha, a ratificação dessa convenção internacional vai no mesmo caminho, e eu acho que agora o próximo passo é ou o Congresso ratifica com o quórum necessário para que isso seja recebido no ordenamento jurídico a esse status que a lei determina, ou então o Congresso vai ter que fazer uma lei que adeque a injúria racial ao racismo, porque no pano de fundo a conduta é a mesma. Doutor, se me permite, meu pai já dizia... Vocês mandam aqui. A Princesa Isabel só promulgou, terminou com a escravatura no Brasil, né? E a melhor lei do mundo, né? Sim. Um único artigo. Com um único artigo, acabou com a escravatura no Brasil. Fica abolida a escravatura no Brasil. Acabou. É um artigo. E por que não aconteceu antes? Simples. Tinha 700 mil brancos e 4 milhões de negros. Então, assim, a pessoa tinha que começar a entender que esta relação de índio, branco, negro, no Brasil se criou, parece que depois do pós-guerra, né? Porque a gente conseguiu fazer com que uma pessoa deu uma canetada num artigo só, no parágrafo desse tamanho, e falou, ó, gente, nós vamos mudar a situação deste país, porque não se pode admitir uma coisa dessa. E, passado anos, né? 200 anos, a gente volta nessa relação. Isso é muito ruim para todo mundo, né? Mas, enfim... Por favor, né? Esse gancho aí da assinatura do tratado, na realidade, lá em São José, no tratado, no Pacto de São José da Costa Rica, já falava isso. Lá no começo da ONU já tinha tudo isso aí. Mas o nosso problema aqui no Brasil não é exatamente, nesse caso especificamente, é a lei. Mas não é lei o nosso problema aqui. Nós temos muitas leis. Às vezes você vai só aumentando a pena. Por exemplo, se você pegar um garoto e bater bastante nele, um pai, ele entra por tortura. Vai de 12, 13 anos de cadeia. Se você matar, no homicídio simples, se for violento, se for 6 a 12 anos. Então o negócio nosso não é aumentar as penas. Eu sou jurista de cumprimento de pena, então a gente fala o seguinte, que nós temos que fazer cumprir as leis, a LEP, a Lei de Execuções Penais, que está com problema. Pena aqui nós temos de monte. Se o cara tirar 12 anos dentro, eu duvido que ele não se conserta, mas não tira. 12 anos cai para um sexto, do sexto vai ler um livro, vai trabalhar fora, vai remir lá, vai puxar um ano, está na rua. E aí ele vai para a rua com um propósito. Como hoje a cadeia é uma estrutura, então quando o cara sai de lá, ele sai com missão. Ele não sai de ele tem que sair lá. Inclusive, muitos presos que saem na saidinha, eles não voltam porque o preso lá falou, não volta. Eu quero essa vaga sua para outro, do semiaberto. Então, hoje nós temos que fazer a melhora, e espero que essa legislatura agora, com a maioria... mais à direita? Mais à direita, com viés, não é só por causa disso, com viés de... eu acho que despertou um negócio de patriotismo. Nós temos que respeitar os outros, nós falamos de liberdade com ética. E a questão do racismo, voltando aqui, não é uma questão legal. Você faz a lei, nós temos que fazer questões filosóficas. Não existe diferença nenhuma entre cor de pessoa. Tem que melhorar a educação geral. Não adianta fazer lei para o cara falar. Isso que adianta eu não falar, mas eu pensar que ele é uma raça menor que a minha. Ou o branco pode não falar, mas ele olha ali e fala, aquele negão é assim, ou aquele moreno é assim. Então, aquele judeu é assim. Não adianta. Nós temos que fazer. Então, nós temos que fazer na escola, estrutura familiar, que não existe diferença, todo ser humano é igual. Não há lei que vai fazer isso aí. Concordo, isso é uma questão Neto, filosófica concordo. e formação de casa. É educação. É perfeito isso daí. Se me permite, o Neto tem... Deixa eu só fazer uma crítica construtiva, porque aqui a gente tem que... Aqui... Quando a escravidão foi promulgada, foi muito mal promulgada. Ela não pensou, porque... Em vez de... O Brasil tinha a terra a dar com pau.
em vez de também dividir terra para os negros, isso não foi dado, que foi aí que nasceu as favelas no Rio de Janeiro. Porque, gente, o Brasil naquela 1800 estava todo vazio, dá terra para esse povo. Vou fazer uma adendo nessa aí, porque essa parte eu estudei muito. Tirar 4 milhões de pessoas negras e jogar na rua? Para 600 e poucos brancos, eles não fariam isso. Ela tem outro questionamento mais importante, que é econômico. Naquela época, os cafeicultores eram os barões do café. E a mão de obra negra fazia aquele movimento. Só que, inclusive, quando a princesa Isabel foi promulgar a lei, tinha a aristocracia lá, eles foram contra. Porque, como o senhor falou, não é só dar a liberdade. Você tem que promover essa liberdade. Aí você podia redistribuir terras, tinha as capitanias, tinha o pessoal das capitanias hereditárias ainda, tinha muita terra. Então eles não fizeram. Então foi dois aspectos. O econômico, porque o Brasil precisava da mão de obra, precisava da mão de obra, aí que abriu depois o campo para os estrangeiros chegar aqui, japoneses. Não deu suporte. Os negros subiram para onde? Para o morro. Porque ali é onde era mais difícil para habitar e não tinha valor, então subiram para lá. Por isso que o morro é um negócio histórico. Então volta aquela frase de novo lá. Quando você faz um movimento da pedra, você tem que saber que todas as outras pedras vão sofrer com aquele movimento. E aconteceu. Hoje você tem um monte de fatores, não tem como tirar com canetada. Você tem que construir. Vai demorar. Nós estamos no caminho certo. Pessoal, acabou nosso tempo, então eu vou agradecer já o Major Neto. Obrigado, Neto. Eu preciso só fazer um adendo que eu não fiz aquele dia. Agradecer primeiro meus filhos. Os dois Daniel, o Daniel Antônio, o Daniel Secato, a Júlia, a Joana, a Camille e a nova Sofia de 1 ano e 2 meses. A dona Camila, que estava cuidando lá, está assistindo a gente, obrigado. Obrigado ao pessoal de Badibacite, o Freire, que foi meu parceiro do policiamento aqui em Guarulhos, hoje escrivão ali do 5º DP, estamos juntos. O pessoal de Badibacite, São José do Rio Preto, Mendonça, Nova Aliança, Santa Isabel, Arujá e a minha Guarulhos aí, que 47 anos morando aqui, a gente não pode deixar de dizer que eu sou guarulhense. E sou cidadão guarulhense. Perfeito. Obrigado. Doutor Johnny, muito obrigado. Espero que o senhor possa vir aqui outras vezes. Samuel, sempre é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado por poder participar com um pouquinho de conhecimento daquilo que a gente vivencia todos os dias. Também mandar um abraço especial, um beijo grande para minha esposa, está em casa. Também para o abraço do Dr. Abner, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senão eu fico mal, né? Opa! Se eu tô aqui que sempre nos proporciona um trabalho sempre livre lá em relação à Comissão de Direitos Humanos. Abraço a todos os colegas advogados de Guarulhos que labutam aí dia após dia defendendo o direito alheio. Um abraço, senão ele me corta a orelha, Dr. Rodrigo Cunha, parceiro aí. Tá? E sempre que for necessário, sempre que for convidado, vai ser uma honra estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Prazer foi todo nosso e obrigado ao Daniel Viso. Eu que agradeço, é uma honra, um privilégio estar com vocês. Não conheci o doutor, mas já viramos irmão. Neto, companheiro de sempre. Queria dizer que a questão da segurança pública, da insegurança, diria que os Estados Unidos, só para complementar, ele criou a indústria da prisão. E se a gente fizer isso aqui no Brasil, será bem massa. Mas eu defendo isso desde 1996, o pessoal fala que eu assisto o filme. Mas, enfim, vamos deixar aqui meus agradecimentos a todos, né? Em especial, um grande abraço à minha filha, a doutora Beatriz, ontem médico, né? Oncologista. A gente sabe que, para quem é pai de médico, sabe quanto eles trabalham, né? Olha, ele é oncologista? Vamos ver se trazemos ela aqui. Vou trazer, porque nós estamos no mês Outubro Rosa, do câncer de mama. Faça o convite e ela virá. Doutora? Então, Beatriz. Doutora Beatriz, já está convidada, ela está convocada aqui. Samuel, eu não posso permitir. Lá na São José do Rio Preto tem a NEP TV. Está retransmitindo o programa lá com o pastor Jordão, nosso parceiro, nosso braço lá para toda a região noroeste. Que bacana. E dona Camila, não esquece que eu vou jantar hoje em casa ainda, hein? Opa, aí sim, doutor. Obrigado, doutor. Prazer. Estamos à disposição. Convocando, estamos aí. Obrigado, gente. Desculpe se eu falei demais. Não, falou, eu tenho que falar. Obrigado, gente.
Pessoal, amanhã estaremos de volta aí com o pessoal desse naipe. Ó, você viu que time forte hoje, hein? Sempre vamos trazer aqui, não queremos convencer ninguém, queremos dar a nossa opinião e você daí dá a sua opinião e tudo certo. Voltamos, tchau!